Nós vamos falar hoje sobre Jonas enfrentando o caos. Nós já trabalhamos no primeiro capítulo 3 sermões, o chamado de Jonas, consequências da desobediência de Jonas, mudança de rumo. Mudança de rumo, nós falamos sobre a importância de reconhecermos a responsabilidade, nos rendermos à vontade de Deus e nos comprometermos seriamente com Ele. Hoje nós vamos trabalhar esse capítulo 2, que é interessante. Nós vamos ler agora Jonas 1,17. Jonas 1,17 começa no capítulo 2, olha só. Na ordem do texto original está assim, eu mantive para acompanhar a ideia. Na verdade, o 17 começa no 2,1, seria o 2,1. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Esse texto é tão importante que Jesus faz menção dele, falando sobre a sua realidade, a sua morte e ressurreição. O capítulo 2, então, em nossa Bíblia começa assim, nós vamos ler de 1 a 7, 2 de 1 a 7, acompanha ali na NVI. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, verso 4, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Verso 6, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas note bem, final do 6, mas tu trouxeste-me a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Amém, irmãos? É bom a gente lembrar que nós falamos que o livro de Jonas é uma narrativa. A maioria dos profetas estão falando através de oráculos, a vontade de Deus, exortando. O livro de Jonas é diferente. É uma narrativa mostrando a história do profeta, o chamado, os seus problemas, suas lutas, até a sua desobediência. Mas sobretudo aqui no capítulo 2, no livro de Jonas, que é pequeno, 4 capítulos, nós temos um salmo no capítulo 2. O salmo no capítulo 2 é construído aí como fosse uma oração de Jonas dentro daquele peixe. É um poema. Na literatura hebraica aqui nós temos um poema interessante. Então o verso 1 diz, voltando lá, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Observem que Jonas teve vários outros momentos para orar. E agora ele tem que orar dentro do peixe. Jogado nas profundezas do mar, ele vai buscar a Deus. Teve outros momentos, é interessante no capítulo 1, que o capitão havia já o exortado. Quando todo mundo estava buscando o seu Deus, Jonas confortavelmente estava deitado e dormindo. Lá em Jonas, no capítulo 1, verso 6, diz que o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Todo mundo buscando o seu Deus, as suas tradições religiosas, e Jonas, como profeta de Deus, estava dormindo. Mas aqui o texto então vai nos dizer, abre esse salmo dizendo, dentro do peixe, agora é um momento desconfortável, né? Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Então esse clamor de Jonas, meus irmãos, nasce num momento difícil.
O momento anterior não era tão difícil, agora é um momento difícil. Uma experiência de quase morte. Alguns dizem até que ele morreu e Deus o ressuscitou. Mas momentos difíceis têm esse poder sobre nós. Os momentos difíceis, eles nos arrancam da comodidade, não é? Tem esse poder. Momentos difíceis nos fazem buscar a Deus, ou deveria, porque tem gente que mesmo nos momentos difíceis não querem buscar a Deus. Mas aqui é o momento que Jonas passa a falar com Deus. O verso 2 diz, na continuação, o texto avança, olhe lá: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, olha só o quadro da experiência, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Clamei e Ele respondeu, gritei e Ele ouviu. Então aqui uma coisa proposital, um estilo mesmo da poesia hebraica, nessa oração de Jonas. Ele está orando, ele está se expressando, e o texto está contando. É interessante que esse modelo de oração, ele é encontrado em outros salmos. Vários salmos, eu trouxe 2 salmos, que a gente encontra a mesma expressão, o Salmo 18 e o Salmo 120. Olha só, acompanhe lá. Olha o que o salmista diz: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Olha como é importante, quando você ora, Deus está ouvindo. E de novo no 120 diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Você tem alguma coisa para colocar diante de Deus? Ó, clame que Ele vai responder. O profeta Jeremias disse isso, né? Em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, essa oração de Jonas é um modelo que a gente encontra em outros salmos. O que aconteceu com Jonas, o texto vai passar a explicar, porque lembram que o próprio Jonas pediu aos marinheiros que o jogassem no mar, e jogou. Ele esperava a morte ali. E o texto vai dizer a partir do verso 3, olha só. Jonas 2:3, jogaste-me nas profundezas. Quem jogou Jonas? Deus, por intermédio dos marinheiros, porque Jonas reconhece a mão de Deus. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Você já levou um caldo? 1000 vezes mais do que a experiência de Jonas está vivendo aqui, do que aquele caldo que você levou, que você foi triturado. Eu já tive essa experiência, né? Você fica meio assim, meio sem graça, levanta, né? Está tudo bem. É uma sensação esquisita, né? Imagine só um mar revolto, cara lá no meio do mar, e ele diz: o Senhor que me jogou lá, jogaste-me nas profundezas, correntezas, turbilhão, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então ele está contando a experiência. É interessante isso, ele compreende que quem jogou foi Deus, usando aqueles marinheiros. É interessante. O 4 continua, olha só, 4 e 5. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Algumas traduções colocam como fosse uma pergunta. A 4, a Nova Almeida atualizada, diz ali, né? Estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Ele está ali naquela experiência de quase morte, pensando em Deus, pensando em tudo. Será que eu posso voltar? Será que eu vou estar na presença de Deus um momento? Vou estar no templo? Essa é a questão. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Ele está contando a situação que ele se envolveu, e o texto prossegue dizendo no verso 6, olha só: afundei ou desci. Lembra que Jonas só está descendo, agora não tem mais para onde ir. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Essa ideia aí de morte, né, com tranca. Mas tu me trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus,
a NAA, Nova Almeida, diz desci até chegar, né, aos fundamentos dos montes. Quer dizer, é um processo de descida que Jonas está enfrentando. Ele está no caos, né? Ele tem que vencer esse caos. A narrativa está mostrando isso. Notem que ele está em um estado terrível. Verso 7 diz, olha só o 7, quando a minha vida se apagava. É você estar ali lutando entre as ondas, achando que vai morrer. Esse é o quadro. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Olha só. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Quando a minha vida quase apagava, a ideia aqui é que ele estava se tornando cada vez mais fraco, ou perdendo a consciência, sem oxigênio. A ideia era essa. Ele estava ali já quase morto, né? Já ia morrendo, falta de oxigênio. Naquele momento ali que ele achou que estava acabando tudo, ele estava ligado com Deus, lembrando de Deus. Essa é a experiência que ele está contando aqui no verso 7, quando a minha vida já se apagava. Era a sensação que ele estava tendo. Verso 8 ao 10 de hoje, termina o Salmo dizendo assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Olha só. E o verso 10 termina: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Essa expressão aqui é muito forte. Vomitou Jonas. Vomitou Jonas. A NAA diz: mas com voz do agradecimento. Ele reconhece agora a bondade de Deus, o livramento de Deus, a soberania de Deus, e ele diz: a salvação vem do Senhor. Ele tem naquele momento uma nova postura, naquele caos que ele estava vivendo, e por isso que a linguagem muda aqui, e ele reconhece, e ele diz: olha, talvez se é o Jonas de Jeroboão II, do Reino do Norte, como nós vimos, é um momento de idolatria. Lá dentro daquele peixe, ele reconhece que muita gente está na idolatria. Ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu não. Ele diz: eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei, a salvação vem do Senhor. Só então, diz o texto, que o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Porque no capítulo 2, e não só no capítulo 2, mas em todo o livro de Jonas, a gente vê o controle de Deus. Deus comanda o mar, os ventos, tudo que há no mundo, ele dá ordem. A gente lembra da criação, quando Deus no capítulo 1 diz: disse Deus, haja luz, disse Deus, haja entre as águas um firmamento. E sempre na criação primeira de Deus, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E tudo que ele criou foi bom. O texto diz lá, é o poder de Deus, a palavra de Deus. Deus criou o mundo através da sua palavra. Isso é importante. Então, nesse salmo, meus irmãos, a gente aprende a enfrentar o caos. Não sei que tipo de situação você está vivendo hoje, não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, qual o problema que você está enfrentando. Tem gente que quer enfrentar as situações adversas da sua vida de forma errada, de forma equivocada, não dá, não vai. E a gente tem que observar com atenção aqui o caminho desse salmo e o que esse salmo tem a ver comigo e com você, o que esse salmo tem a ver com a gente nesses dias de hoje, que enfrentamos muitos desafios. Jonas estava enfrentando o desafio dele, o caos dele. Então, eu queria trazer 3 coisas importantes aqui. Primeira declaração que eu queria trazer para você, que a gente vê nesse salmo, no capítulo 2 de Jonas, é que você precisa enfrentar o caos clamando com sinceridade a Deus. Clamando a Deus com sinceridade. Jonas teve tempo, foi convocado por Deus, ele teve muitos momentos na calmaria para orar, mas agora ele está tendo que orar num momento difícil, dentro do peixe. Jonas orou ao Senhor, e ele disse:
Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Deus ouve quem clama com sinceridade. Deus ouve os seus filhos. Ele viveu um tempo de apatia, mas agora, naquele momento, está clamando. Então, o que leva a gente a pensar, meus irmãos, que na hora dos problemas, na hora do caos da gente, a gente não pode levar esse momento na brincadeira. Na hora do caos não é momento para brincar. Você conhece algumas pessoas que estão vivendo um problemão e ainda não está entendendo o problema que está vivendo, fica brincando? Jonas disse: não vou fazer isso, vou aproveitar, porque a sensação era de morte. Na hora do caos não é momento para perder tempo. Tem gente que vive experiências dolorosas de todo jeito, mas não está entendendo o agir de Deus, ou não está buscando a Deus como devia. Não é momento para perder tempo. Será que hoje nós estamos perdendo tempo? Então pense nisso. Na hora do caos não é momento para ignorar a ameaça. Jonas, eu estou aqui, algas me cercam, aquele estado no fundo das águas lá do mar. Ele estava vendo, ele não estava na negação, não, está tudo bem comigo, só estou aqui afundando e estou morrendo, está tudo bem. Não é isso, as expressões são fortes. Mesmo que o odor dentro do peixe, não é? Imagine só isso, essa situação, e a gente pode dizer hoje, mesmo que o odor da nossa situação não seja agradável, nós somos chamados também a clamarmos a Deus. Então clame a Deus, ore a Deus. Isso faz diferença. Não existe um momento, um lugar, não importa o lugar, você pode clamar a Deus, amém? Jonas teve momentos mais fáceis, mais tranquilos para orar a Deus, mas ele não fez isso. Estava tendo agora aquele momento para orar. Então você está enfrentando o fundo do poço, era o que Jonas estava enfrentando, talvez existencialmente, espiritualmente. Você precisa clamar a Deus. Você está enfrentando dificuldades que fogem ao seu controle. Aquilo estava fugindo do controle total de Jonas, mas ele buscou a Deus, ele clamou a Deus. Você está enfrentando o pavor, clame a Deus. E sobretudo o importante é que Jonas foi ouvido, e isso aqui é poderoso, ele foi ouvido. Aquele profeta fujão, aquele camarada que Deus mandou ele para uma direção e foi para outra, mas ele experimentava ali naquele momento a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Tem gente que acha que não é que Deus nem deveria perdoá-lo, ser misericordioso com ele. Tem gente que trata a si mesmo assim, na vida espiritual. Meus irmãos, Deus já sabe que eu não estou com nada, amém, irmãos? Deus já sabe que você não está com nada. Você tem problema, tem defeito, mas não é assim não é porque você tem defeito que vai falhar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Deus é bom para com seus filhos, Ele ouve o clamor dos seus filhos. Então eu não posso me tratar dessa maneira, achando que não sou merecedor da boa mão de Deus por causa das minhas falhas, porque se fosse por isso eu não avançava. Eu tenho que entender, eu tenho que clamar a Deus, não importa o momento, eu vou ser ouvido por Deus, porque Ele é um Pai bendito e amoroso. Tinha várias razões para Deus não ouvir Jonas, mas diz o texto que ele foi ouvido. Do ventre da morte gritei, e ouviste o meu clamor. Amém, irmãos? Então no momento do caos, busque a Deus com sinceridade. Segundo, você precisa enfrentar o caos realizando uma leitura honesta da própria situação, da sua própria situação. Quando eu estou enfrentando um caos, eu tenho que olhar para a situação, e quando você está enfrentando, você tem que olhar. Do verso 3 a 6, tem expressões aqui muito diretas, daquela experiência do profeta afundando. Olha só, eu separei algumas aí. Jogaste-me nas profundezas, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas passaram sobre mim, fui expulso da tua presença, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas me enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, trancas me aprisionaram para sempre. Olha só que quadro que ele está narrando aqui.
Ele não disse, estava tudo bem, eu fui afundando, eu fui curtindo, vou morrer afogado, tá beleza aqui. Não, ele está falando o que está acontecendo, está narrando. Então Jonas está experimentando o fundo do poço mesmo, da sua desobediência, e agora Deus vai tratar com ele, estava tratando com ele, como ele faz com cada um de nós, irmãos. Então, nesse ponto aqui, o que nos faz pensar, a partir da história de Jonas, é que ninguém pode enfrentar um caos ou o caos da sua vida negando este caos, negando o problema, negando a dificuldade, negando a enfermidade. Eu tenho que verbalizar isso, eu tenho que falar isso. Até os psicanalistas, os profissionais que ouvem as pessoas dizem que é importante falar. Por isso eu não posso me esconder, por isso eu não posso pensar que eu não preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. O pastor precisa de ajuda, o Luiz precisa de ajuda, o Elias precisa de ajuda, o Mazinho precisa de ajuda, o Valdemir precisa de ajuda, ou não? Precisa? A Cláudia precisa de ajuda, o irmão Gênesis precisa de ajuda, o Sócrates precisa de ajuda. Por quê, meus irmãos? Nós precisamos de outras pessoas. Por isso nós temos os princípios da mutualidade do Novo Testamento: orai uns pelos outros, encorajai-vos uns aos outros, e assim por diante. Então, eu não posso enfrentar o caos negando o caos. O cara está no meio da tempestade, está tudo bem. Tem que falar, não está tudo bem, não é? Lembra que quando Neemias foi perguntar aos seus irmãos como é que estava a história lá em Jerusalém, e eles falaram, a situação não está boa não, é assim, assim. Então falou a verdade. Às vezes a gente pergunta para os outros como é que está, e a pessoa fala que está tudo bem, porque não quer falar que não está tudo bem, e a gente costuma dizer está tudo bem, e às vezes pelo semblante não está bem. Então ninguém pode enfrentar o seu caos negando, na negação. Ninguém pode enfrentar o caos brincando com Deus. Estou morrendo aqui entre as águas, que beleza. Tem gente que leva a sua vida espiritual assim, está se afogando espiritualmente, está sendo destruído espiritualmente, está andando para trás espiritualmente e não está entendendo o que precisa fazer a leitura real, com sinceridade. Ninguém vai enfrentar o caos da sua vida achando que tudo vai melhorar automaticamente. Tem gente que acha que vai melhorar automaticamente. Nós estamos chegando no final do ano já, mas todo ano eu falo, como você está começando, como você quer terminar o ano, porque não é automático o crescimento espiritual. A nossa relação com Deus precisa ser elaborada, trabalhada. Proatividade, o que você vai fazer, o que você vai ler, os ambientes que você vai frequentar, o que você vai fazer para conhecer mais de Deus, tudo isso envolve o nosso crescimento. Então, se uma pessoa está vivendo um caos e liga no piloto automático, pode piorar. Tantas pessoas agem assim erroneamente, achando que vai melhorar automaticamente. Aquele problema vai só aumentando, vai só piorando. É a experiência que a gente tem lidando com outras pessoas, só piora, não melhora. Para melhorar eu preciso tomar uma posição. Então, como é que você está enfrentando o caos que você está vivendo? Você está vivendo alguma luta, algum problema? Você está fazendo uma leitura? Está realizando uma leitura honesta do seu quadro? Se você não fizer, você não vai sair dessa situação. Como é que você está enfrentando o seu problema, a sua luta, a sua crise? Então pense nisso. Jonas disse, isso está acontecendo comigo. Eu não estou fingindo aqui não, está acontecendo isso aqui. E ele narra. Amém? Terceiro, você precisa enfrentar o caos crendo na intervenção poderosa de Deus. Olha só que coisa interessante, até o verso 6, um pedacinho ainda do 6, antes de terminar o 6, nós vimos que ele fala de tudo que ele estava vivendo. Ele estava no meio do mar, quase morrendo afogado, uma sensação de quase morte. Mas o finalzinho do 6 e o 7 diz, olha que bonito, irmãos, a Bíblia é interessante, mas, esse mas faz toda a diferença, mas tu trouxeste a minha vida de volta, da sepultura, a sensação de morte, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor,
e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Ele buscou a Deus, ele se lembrou de Deus. Ele, como profeta, entendeu e sabia que Deus era poderoso para fazer um milagre naquele momento, no meio do mar. Deus o ia alcançar naquele grande peixe. Que bonito! Então, se eu quero enfrentar o caos, eu preciso crer na intervenção poderosa de Deus. A ideia, como nós vimos aqui, é que ele estava quase perdendo o fôlego, estava sem consciência, sem oxigênio. Naquele momento ele está lembrando, porque para falar com Deus eu não preciso nem usar os meus lábios, né? Eu posso falar com Deus em silêncio, sem abrir a minha boca, eu posso falar com Deus, como nós lemos também, com os nossos olhos, como dizem alguns. O verso 8 e 9 diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Naquele momento ele não estava desprezando a misericórdia de Deus, estava lembrando da situação do povo na idolatria. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. A Nova Versão Transformadora diz, do verso 8: os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Toda idolatria é uma negação de Deus, do único Deus. É deixar Deus para buscar outros deuses. Por isso, na linguagem profética do Velho Testamento, isso se chama prostituição espiritual. Quando se deixava Deus para buscar outros deuses, era uma prostituição espiritual. Então, quem adorava outros deuses, aqui na linguagem, estava dando as costas para as misericórdias de Deus, para o Deus Todo-Poderoso. Quem ia resolver o problema estava sendo deixado, e Jonas reconhece isso aqui, e ele diz que confia em Deus. Com um cântico de gratidão, com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. A gente vê um Jonas aqui quebrantado. E o quebrantamento, meus irmãos, é importante. Nós gastamos um ano falando de avivamento, um dos temas da igreja. E não há avivamento sem quebrantamento. Tem que ter quebrantamento para ter avivamento. A gente continua orando a Deus para trazer um grande avivamento no Brasil. Primeiro, um grande quebrantamento, para que esse avivamento aconteça, o amor à palavra de Deus e a presença de Deus. Mas Jonas está aqui quebrantado. Nós aprendemos 3 coisas aqui. Primeiro é que você precisa enfrentar o caos clamando com sinceridade a Deus. Clamando a Deus. Você pode fazer tudo, mas se você não buscar a Deus, a coisa não vai. Tem que orar, tem que buscar a Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Como dizia minha mãe, Santo de Israel. Você precisa enfrentar o caos realizando uma leitura honesta. Nós estamos vendo isso na espiritualidade saudável, é isso o tempo todo. Se você culpa, se você joga para o outro, se você diz que não é, você não avança, porque você não reconhece, você não lê a situação, você não olha para si mesmo, você só olha para fora, não olha para dentro. Mas se você quer enfrentar, você tem que realizar uma leitura. O que realmente está acontecendo? Por que está acontecendo isso? O que eu estou fazendo de errado? E o que eu tinha que fazer de certo? Se você quer enfrentar o caos, você precisa enfrentar esse caos crendo na intervenção poderosa de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ser essa igreja, recuperarmos essa visão. Se Deus não fizer, se Deus não for à frente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele que faz, Ele que levanta, Ele que derruba, Ele que cura, Ele que abre portas, Ele é o Todo-Poderoso. E Jonas estava entendendo isso, naquele caos. Do Senhor vem a salvação, a soberania de Deus. Ele estava declarando naquele momento a soberania de Deus, porque quando eu não declaro a soberania de Deus, não reconheço quem é Deus, eu vou na minha própria força. Quando enfrentarmos um problema, nós precisamos falar com Deus, precisamos reconhecer o que está acontecendo, falarmos com Deus, e nós vamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, na linguagem de Paulo, além do que pedimos. E assim nós vamos vencer o caos. Qualquer um de nós pode enfrentar o caos, mas nós temos um caminho, como servos de Deus, vamos clamar a Deus, vamos ser honestos diante da situação e nós vamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém.